Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Aqui quem vos fala é o irmão Jorge, dando continuidade em nossos estudos, falando sobre a importância de um coração puro. Agora, no capítulo 2. No verdadeiro amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. O medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. 1 João, capítulo 4, versículos 17 e 18. Esses dois versículos nos dizem que não existe tormento onde há o perfeito amor, pois o perfeito amor impede o medo daquele grande dia. E na saída do medo, sai junto com ele o tormento. Veja que o Senhor Jesus Cristo disse que os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas. Portanto, se a luz que em ti há sejam trevas, quão grandes trevas serão? Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. Uma pessoa de coração impuro tem muita facilidade em ver, julgar ou entender com maus olhos as coisas, as pessoas, as atitudes, as palavras e intenções, tornando-se trevas em seu lar, no seu ambiente de trabalho ou até mesmo na igreja. Ser trevas é quando alguém, devido à sua falta de amor, longanimidade, compaixão, tolerância, humildade e outras virtudes mais, tira a paz, a alegria, a liberdade, o bem-estar, causando incômodo e tormento a outras pessoas. Por exemplo, é comum pessoas de coração impuro serem muito criticadoras. Tudo ela critica. Critica um vocabulário que ela não concorda, critica a postura. Por quê? Porque tem maus olhos. Não sabe ter paz, não sabe viver em paz e não sabe produzir paz. E paz é luz. Luz é paz e paz é luz. E quando uma pessoa não sabe viver em paz e não sabe produzir paz, significa que ela não tem luz. Ela não está sendo a luz do mundo. E os olhos dela não têm luz. Os olhos dela não veem a luz porque não tem paz. E as pessoas se afastam porque, principalmente quando a pessoa quer luz, se agrada da luz e vendo no crítico o incômodo, elas se sentem sem liberdade, preferem se afastar, porque na presença do crítico ou criticador, elas não se sentem livres para se expressarem, para se comunicarem, elas não se sentem à vontade na presença do criticador. Ele não está sendo luz porque ele não está sendo paz, não está transmitindo paz e não tem paz. Assim, ele produz tormento a outras pessoas. É do coração impuro que surgem os maus sentimentos, as más intenções, as críticas negativas, os maus pensamentos e os maus julgamentos. E as más atitudes são frutos de tudo isso. Ou seja, todas essas coisas estão no interior e as atitudes são o exterior, o reflexo, a resposta do que há no interior. Por isso que o Senhor Jesus Cristo diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 26, limpai o interior para que o exterior se torne limpo. Limpai o interior, ou seja, limpando o coração, os teus olhos serão bons. As tuas atitudes serão frutos do que há de puro, da pureza que há no teu coração. As atitudes são o exterior. Se o teu interior, se o teu coração estiver impuro, as tuas atitudes serão trevas. O teu corpo todo será trevas, porque a impureza está no teu interior, no teu coração. Limpando o interior, os teus olhos serão bons, e com olhos bons, a forma de ver, de julgar ou
modo de entender as coisas, as pessoas e as atitudes será de forma imparcial. Todo o corpo será luz. O que é de forma imparcial? Você não vai tomar partido, você não vai se contaminar, você simplesmente vai aprender a julgar pela reta justiça, pela razão e não pelo que há no próprio coração. Como ordenou o Senhor Jesus Cristo, é uma ordem. Portanto, brilhe a vossa luz. Brilhe, é uma ordem. Só que para cumprir esta ordem, você precisa limpar o teu interior para que o teu exterior brilhe. Mateus capítulo 5, versículo 16. E na primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 5, faz menção disso também. Quando ele diz, amor que procede de um coração puro. Efésios capítulo 4, versículo 31 diz, longe de vós toda amargura e ira e cólera. É em paz que se semeia os frutos da justiça para aqueles que semeiam a paz. Tiago, capítulo 3, versículo 18. Em se falando de reino de Deus, os frutos da justiça são semeados nesta vida aqui, para serem colhidos no reino dos céus. Paz é o estado de espírito conveniente, justo, exato, necessário para se semear e para se colher os frutos da justiça. Ou seja, nesta vida aqui, tem que se estar em paz para se semear os frutos da justiça. É por isso que pessoas que têm coração impuro não conseguem semear a paz, não conseguem produzir paz, porque elas mesmas não têm paz. Mas é necessário se estar em paz para se semear os frutos da justiça, para serem colhidos por quem? Por aqueles que também estiverem nesse mesmo estado de espírito, em paz. Alguém em paz, nesta vida, semeia os frutos da justiça, outro também em paz, ainda nesta vida, colhe o que outro semeou no reino de Deus. Em paz, a primeira pessoa colhe os frutos da justiça que semeou aqui nesta vida. E isto se repetirá sucessivamente. Será com a segunda pessoa, se ela, conservando a paz, fizer o mesmo, e assim sucessivamente. Espiritualmente, fora desse estado de espírito, não é possível semear e muito menos colher os frutos da justiça. É por esse motivo que uma pessoa crente e ao mesmo tempo amarga, mesmo que prosperando por fé, nada produz para ser colhido no reino de Deus. Tudo o que produz serve somente para esta vida aqui, devido à falta de paz de espírito. Como diz lá em Filipenses, na carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7, e a paz que excede todo o entendimento guardará, protegerá o vosso coração e a vossa mente. Quem guardará? Quem protegerá o vosso coração e a vossa mente? A paz que excede todo o entendimento. Por isso o Senhor Jesus Cristo diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorizem. João 14, versículo 27. Isso é uma orientação do Senhor em como se obter a paz, em como nós podemos obter a paz. Ele está nos dizendo que para se obter essa paz é necessário não turbar, ou seja, não ter perturbação ou incômodo no coração. É não sofrer desequilíbrio ou descontrole emocional. É preciso manter o domínio das próprias emoções. Assim, mantendo a paz, como diz lá os Filipenses, essa paz guardará, protegerá o coração e a mente. Na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 6, diz, o pendor
pendor do Espírito Santo dá para a vida e paz. Eu digo Espírito Santo porque está escrito Espírito com letra maiúscula. Então se refere ao Espírito Santo. Ele diz o pendor do Espírito Santo, o pendor para o Espírito Santo, a inclinação na direção do Espírito Santo dá para a vida e paz. Ele está dizendo o quê? Que o pendor oposto, em direção oposta ao Espírito Santo, é o pendor para a carne, que produz morte e tormento. Tormento e morte. E o pendor para a carne, nesse contexto, é a pessoa se guiar por coração onde há impurezas. Na carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 15, diz: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. O Evangelho da paz, a preparação no Evangelho da paz tem que ser o nosso calçado. Nós temos que estar calçados. Aquele que está sem a preparação do Evangelho da paz está descalço. Tudo isso para ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder, para assim poder resistir no dia mau e dessa maneira poder permanecer firme contra as ciladas do diabo e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Efésios capítulo 6, versículos 10, 11 e 13. Meus queridos e amados irmãos, nunca faltará alguém a quem se ama e em quem se confia, e que venha a causar decepção, que diga palavras que ferem e machuca, que tenha atitudes que provocam amarguras, sabendo que esse mesmo alguém que em ti provocou tais sentimentos ruins é que será o primeiro a te acusar de ser amargo. E tais atitudes não devem ser sempre interpretadas como ação do maligno, pois o próprio ser humano já traz consigo mesmo essa capacidade e impureza em seu coração. Essas coisas são permitidas pelo Senhor para nos provar. Assim o Senhor saberá se estamos ou não estamos dispostos a perdoar sempre. Veja o que diz lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Então, meus queridos, não existe aquilo de Deus prova o seu povo porque Ele quer abençoar o seu povo. Para Deus abençoar, Deus não precisa provar, Ele abençoa simplesmente e pronto. Deus prova para conhecer os corações. Porque tem pessoas que nem precisam ser testadas. Deus já sabe que ela não serve para o reino de Deus. Tem pessoas que nem precisam ser testadas, porque Deus sabe que naquela situação elas vão se sair muito bem e serão aprovadas por Deus. Mas tem situações em que Deus precisa provar para conhecer os corações. Não existe isso de que Deus conhece todo mundo, conhece todos os corações, o que todo mundo vai fazer. O ser humano não é uma marionete. O ser humano não é um robô que Deus tem um controle remoto na mão e sabe exatamente tudo que a pessoa vai fazer. Deus prova para conhecer. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, há muitos que estarão à sua esquerda naquele dia, ele dirá: nunca vos conheci, porque são aqueles que nunca aceitaram as provações que vêm de Deus, nunca aceitaram ser testados, provados, tentavam esconder do Senhor seus verdadeiros propósitos, mas o Senhor conhece os propósitos de cada um. Quando o Senhor prova, Deus quer conhecer a capacidade daquela pessoa. Deus quer saber quem ela é em meio àquela situação. Deus quer dar a ela uma responsabilidade. Deus quer dar a ela uma função, mas precisa testá-la primeiro para saber a aptidão, a capacidade daquela pessoa. Quando ela é reprovada, Deus simplesmente viu.
para essa função ela não dá. Mas Deus não vai jogar ela fora, porque ela está onde está, porque passou por outra aprovação antes e foi aprovada para chegar onde está. Esse que foi aprovado para chegar onde está não vai ser reprovado porque perdeu uma outra prova. Deus não vai desprezá-lo. Deus vai mantê-lo onde ele está, porque ele venceu outras provações para chegar até ali. Só que Deus vai continuar testando e se preparem, meus queridos. Deus nunca para de provar o seu povo. O seu povo vai ser provado sempre. Por quê? Porque Deus quer que todos cresçam. Quanto mais o servo de Deus crescer espiritualmente, não é financeiramente, não é em bênçãos e prosperidades, não é em coisas materiais, não é em coisas para esta vida, é crescer diante de Deus, crescer espiritualmente. Quanto mais o servo do Senhor crescer espiritualmente, mais o reino de Deus cresce. É melhor para o reino de Deus. É como uma nação que se dedica a um povo crescer intelectualmente. Essa nação ela vai ser forte. Agora imagine uma nação cheia de analfabetos. Essa nação está caminhando para a autodestruição. Se esse analfabetismo, se essa desqualificação profissional continuar crescendo, esse país quebra. O reino de Deus não é diferente. Deus quer que o povo dele cresça espiritualmente. Então, quanto mais o povo de Deus for aprovado nas provações, mais o povo de Deus cresce espiritualmente. Mais o reino de Deus se fortalece. Mais rico se torna o reino de Deus. É por isso que Deus prova o seu povo. Porque Deus quer que o povo dele cresça e se fortaleça espiritualmente até que todos cheguem à estatura exata de Cristo Jesus. Assim, sendo provado pelo Senhor, sabendo que essa atitude que alguém que você ama, em que você confia, esse alguém te decepcionou, te disse palavras que te magoaram, que te machucaram, te tornaram uma pessoa amarga e esse mesmo alguém te acusa de ser amargo. Saiba que isso é provação de Deus. É preciso, não é que Deus queira assim, é que tem que ser assim. Porém, cumpra o que está escrito: a paz que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente, então conserve a paz. Colossenses 3,15 diz: a paz de Cristo seja o juiz, o árbitro em vossos corações, pois foram chamados para viverem em paz e sejam agradecidos. Lembrem do que eu falei do coração puro, ele vibra em agradecimento. Sejam agradecidos. Não se turbe o vosso coração. Não deixe alguma turbação, perturbação, incômodo, impureza entrar no teu coração. E se entrar, expulse. Mantenha o teu coração limpo. Busque a paz. É como o apóstolo Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 3, do versículo 10 até o versículo 12. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal, evite que os seus lábios falem dolosamente, aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Aquele que pratica estas coisas será luz e não trevas. Pois a nossa luta não é contra as pessoas que nos machucam, mas sim contra os principados e potestades que são os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, embraçando sempre o escudo da fé com o qual podeis apagar os dardos inflamados do maligno. Efésios, capítulo 6, versículo 16. No mundo físico, dardo, para quem não conhece, o dardo é uma mini lança com uma ponta de ferro que é segurada com os dedos polegar, indicador e médio para serem atiradas contra um alvo. Em guerras, era usado com ou sem veneno em sua ponta. Tanto os dardos como também o
o arco e flecha e lanças eram armas medievais que atualmente são usadas em esportes. No mundo espiritual, os dardos são usados pelo maligno, e quando se diz inflamado, quer dizer aceso em chamas. Toda e qualquer espécie de impureza contida na alma é de logo percebida pelo maligno. Segundo pesquisadores, um elefante percebe o cheiro de água a 19 quilômetros de distância. Nós, seres humanos, com água disjunta, pra gente, a água não tem cheiro nenhum. Para o elefante, a água tanto tem cheiro como ele percebe o cheiro dela a 19 quilômetros de distância. Muito mais do que os elefantes, o maligno percebe as impurezas no coração humano. As impurezas do coração são os sentimentos ruins, negativos que nele habitam. Mágoas, ressentimentos, anseios, tristezas, decepções, preocupações. Toda e qualquer espécie de turbação é impureza no coração. E nesses sentimentos ruins, o maligno forja e inflama os dardos que, por intermédio voluntário ou involuntário do possuidor desse coração, serão usados contra outras almas, refletindo na primeira pessoa. Por exemplo, imaginemos uma primeira pessoa que luta dia após dia para andar de maneira justa, sincera, falando sempre a verdade, vivendo honestamente, se esforçando por viver de forma digna, amando e perdoando seu próximo e pagando o preço por isso. De repente, uma segunda pessoa lhe diz coisas que lhe humilham, lhe desprezam, que o acusam e o condenam injustamente, que lhe deprimem, enfim, que negativamente lhe contaminam o coração. Daí, a primeira pessoa, sem vigilância, passa a ter sentimentos ruins em seu coração por não ter vigiado, guardado o próprio coração. Ela se torna uma pessoa ressentida do mal sofrido, magoada, injustiçada e, em muitos casos, amarga. Isso aconteceu por falta de vigilância da primeira pessoa no cuidado, na vigilância do seu coração, no guardar, no proteger o seu coração contra toda e qualquer espécie de sentimentos ruins. Agora, tendo o maligno captado esses sentimentos, imediatamente tentará se aproveitar da oportunidade de enlaçar aquela pessoa que antes lhe oferecia tanta resistência. Era a oportunidade que o inimigo queria para pegar aquela pessoa que ele lutava tanto e não conseguia. Aí surgiu a oportunidade. Nos sentimentos ruins dessa primeira pessoa, o maligno irá forjar e inflamar os seus dados nesses sentimentos ruins, tendo como alvo principal a segunda pessoa que causou toda essa amargura. Porém, isso só será possível se a primeira pessoa se mantiver não guardando o seu coração, não o vigiando para, enquanto há tempo, limpar o seu coração. Do contrário, se essa pessoa perder a oportunidade de limpar o seu coração, essa pessoa guardará em seu coração cada lembrança das injustiças sofridas. Há uma diferença entre lembrar na memória e entre lembrar no coração. Lembranças, tanto da memória quanto do coração, não são por determinação nossa. Porém, as lembranças da memória nós não podemos apagar, enquanto que as lembranças do coração só permanecerão se nós as alimentarmos. Deus nunca nos ordenou que apagássemos de nossa memória as lembranças ruins, pois Ele mesmo sabe que isso nos é impossível. É impossível para cada um de nós. Ele não dá mandamentos que não possamos cumprir. Ninguém tem o poder sobre a sua própria memória, de maneira que possa determinar se vai se lembrar ou se vai esquecer do que quiser. Mas o Senhor somente nos manda limpar o nosso coração, ou seja, tirar do nosso coração essas memórias ruins
ruins, deixar de lado os sentimentos ruins, não alimentá-los. Essa contaminação será uma fonte com a qual o maligno sempre poderá contar para forjar e inflamar os seus dados, para ferir a segunda pessoa e também outras pessoas mais. Ou seja, o revide contra a segunda pessoa que causou esses sentimentos ruins, essas amarguras, esses ressentimentos em seu coração. E depois de se vingar, de maltratar, de ferir a segunda pessoa, o pivô disso tudo, irá também praticar isso com outras pessoas, porque a primeira pessoa se tornou amarga. E ela não vai se tornar amarga somente com a segunda pessoa, ela vai ser amarga com todas as pessoas, onde ela chegar, porque a amargura tomou conta dela. Nessa situação, a primeira pessoa perde a paz. Veja que o Senhor Jesus Cristo disse: não se turbe o vosso coração. Essa primeira pessoa perde a paz, vive atormentada pelas lembranças ruins que há em seu coração, vivendo presa ao passado, lembrando, chorando e se privando da felicidade e da alegria, vive amargurada. Isso faz com que os dados inflamados do maligno se tornem ainda mais inflamados, de maneira a refletir na própria pessoa. É como se fosse um bumerangue que é atirado para frente e retorna para a sua origem, para a própria pessoa que o atirou. A primeira pessoa vai sendo cada vez mais alimentada pelas águas amargas, contaminadas, que jorram do seu coração impuro, fazendo assim adoecer a mente e o corpo. Daremos continuidade nesse tema no próximo capítulo. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na santíssima e gloriosíssima paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.